Olá, meu nome é Andrés e nesse vídeo eu vou falar da travessia Petrópolis-Teresópolis. Aqui atrás de mim nós temos a cidade de Petrópolis, que é o ponto de saída da trilha. Aqui a gente vê a catedral da cidade, os prédios do centro. E a primeira parte da trilha se dá saindo daqui de Petrópolis e subindo aqui até o Açu, nessa região aqui da Serra dos Órgãos, que hoje está fechado. Vamos comigo nessa trilha? Aqui está o mapa de Petrópolis, aqui é o centro e aqui é a rodoviária do Bingen. Desses dois lugares saem ônibus para o terminal de Correias, onde você vai pegar o ônibus Bonfim, que vai te levar até muito próximo da sede da portaria do parque. Peça para o motorista para desembarcar perto do parque, eles já são bem acostumados com isso. Depois de descer, nessa primeira bifurcação você pega a esquerda, até chegar nessa próxima, onde você pega novamente a esquerda. Siga pela ruazinha sinuosa sem sair para entradas particulares, até chegar nessa bifurcação onde pegue a rua da direita, que é uma leve subida. Um pouco mais à frente tem essa casa, onde é possível estacionar o carro ou moto, caso você não tenha ido de ônibus. Tem algumas regras para entrada no parque, eu recomendo comprar o ingresso antecipadamente. Na sede tem um segurança que vai conferir o seu ingresso e os seus documentos, também tem banheiro e uma torneira com água potável no lugar. A trilha para Teresópolis no total tem 27 km, mudando bastante. Por isso, nós dividimos ela geralmente em 3 dias. O primeiro dia é a subida do Açu, que tem 8 km. É praticamente um dia apenas subindo se ganha mais ou menos 1000 metros de altitude. Aqui, enquanto é na parte baixa do parque, a trilha é bem definida, tem essas placas indicando o caminho. Tem bastante água, a qualquer momento em vários pontos da trilha você pode pegar uma saída e pegar água aqui no Rio do Bonfim, que é o rio aqui que dá o nome ao vale, que é a linha de ônibus também. Caminhada, a vegetação vai alternando entre mata um pouquinho mais fechada e mata um pouquinho mais aberta. Aqui já deu a primeira janela que dá pra ver a parte alta do parque. Aqui tem o Pico do Glória. Essas montanhas aqui a travessia não chega a passar. Aqui é o Mamute, Cubaio. E aqui atrás dá pra ver a parede do Açu e o Morro do Maico já. A trilha é bem definida. E nesse trecho inicial ela segue margeando o rio o tempo todo. O rio tá aqui no fundo desse vale aqui. Primeira parte aqui da trilha da subida do Açu, realmente a água não é um problema. Antes da saída do Véu da Noiva, tem esse lugar aqui que eu gosto de parar para fazer o primeiro lanche. Aquele cansaço que dá na primeira meia hora de trilha, vai parar mais ou menos aqui assim. Mas um pouquinho mais pra frente já vai ser a saída para a Cachoeira Véu da Noiva. Aqui é a saída para o principal ponto turístico, a principal atração da parte baixa do parque, do lado de Petrópolis, que é a Gruta do Presidente e a Cachoeira Véu da Noiva. É um braço curto da trilha, muita gente deixa a mochila aqui e vai lá dar uma olhada na cachoeira e volta. Um bom lugar para fazer lanche também. Fala, né? Para o Véu da Noiva, a trilha começa a fazer essa curva para a direita
e muda de direção, saindo do colo do vale e entrando em uma crista, que vai dar lá na Isabeloca para subir o Açu pela lateral. Fazendo um forte zigue-zague, já com uma subida razoável. Dá pra ver que o fundo do vale tá ficando pra trás. Já tem alguns pontos que é possível ver o Vale do Bonfim e lá no fundo a Serra das Araras. Na crista, já começa a dar pra ver aqui o Morro do Açu, o Pico do Alicate, o Morro do Glória ali, começando a pegar sol. Depois do primeiro zigue-zague se chega nesse primeiro mirante, onde é possível ver esse ponto branco ali no vale, que são as estufas de onde a trilha começou. Continuando a trilha, logo mais se chega nessa pedra do seu lado direito, chamada de Pedra do Queijo. Aham. O caminho que a trilha faz é mais ou menos esse. Passando por aqui, chega no Ajax, sobe a Isabeloca até o Chapadão, até o Morro do Açu. A trilha começa a ficar mais aberta, com vegetação mais baixa. Aqui é um outro bom ponto para fazer um lanche. Quando está de cargueira, o caminho até aqui já é um pouco comprido já. Tá ali a Pedra do Açu. Uma pequena descida para transpor esse vale aqui na frente. Em seguida uma leve subida e o Ajax, o principal ponto de água do dia, logo no pé da Isabeloca. O ponto mais usado como parada de lanche na subida do Açu é essa pedra, ou logo depois no Ajax. Fica antes da subida da Isabeloca, mais ou menos na metade da caminhada do dia. Dá pra ver o Açu, Castelitos, Cubaio, Mamute. A Serra das Araras já fechou agora de novo. Um bom ponto para fazer um lanche no sol. Poucos metros à frente, temos o Ajax, que é o principal ponto de água do dia. Também o último ponto de água da subida do Açu, antes do abrigo, no cume. De água, eu não ouvi falar de alguma vez que estivesse seco. Apesar de ser pouca água, sempre tem. Lembrando de não usar esse espaço para fazer suas necessidades. Se precisar ir ao banheiro, espere pelo menos ficar 60 metros longe do curso d'água, para não contaminar. E agora, a subida da Isabeloca, que eu acho que é o trecho mais famoso da subida do Açu. É a subida até a crista, onde a gente vai virar para a esquerda e seguindo um trecho quase plano até o cume. Como dá pra ver, não é um trecho exposto, nem exageradamente técnico. É uma subida por terra, trilha, não tem pedra, não tem penhasco. A dificuldade aqui se dá porque quando o pessoal vem pra fazer pernoite, a mochila está bem cheia, bem pesada, acabou de pegar água no Ajax e você já andou aqui 5,5 km. Mas não se compara a subida, por exemplo, da Pedra do Sino do segundo dia. Aí já dá para suar um pouco. Cume do Alcobaça e à direita, lá no fundo, a Maria Comprida. Serra dos Antas ao lado, ao meio. Dia lindo hoje.
chamado aqui o Ajax. Aqui já é o final da Isabeloca, chamado lugar, o primeiro chapadão de pedra, conhecido como Graças a Deus. A partir daqui, a trilha passa a ser grande parte em pedra, então tem muita gente que se perde. A partir do momento que você chega nessa laje, você vira à esquerda. Agora colocaram essa placa aqui. Muita gente vira para a direita e para lá não tem nada. Chega uma hora que tem um precipício, apesar de ter uma trilha até lá. Aqui você tem que virar à esquerda. Tem setas no chão indicando. Tem essa placa, espero que dure bastante tempo. Aqui é o primeiro lugar que dá para ver a Baixada. Ali já dá para ver a Pedra da Gávea, o Corcovado e o centro do Rio de Janeiro. A partir daqui é importante você pegar a trilha nessa direção nordeste, chegando na Isabeloca, virando à esquerda. Ali é o falso cume, o Açu ainda está ali atrás. A partir daqui a gente vai intercalando essa trilha nessa vegetação rasteira e em pedra. Se o tempo estiver limpo como hoje, a trilha é muito fácil. Você segue sua orientação visual com muita facilidade. Só que se estiver nublado, essas lajes de pedra podem confundir. E tem várias pessoas que erram o caminho fazendo várias trilhas. Muitas delas que não levam a lugar nenhum. Então quando o dia está fechado, aqui é arriscado, é bom ter um GPS. Ou fazer a travessia com algum guia, algum local, alguém que conheça a trilha. Repara só na velocidade dessa nuvem. Os falsos cumes, eu gosto de parar aqui e já tomar o resto da água, que a gente já está perto aqui do Morro do Açu, onde tem água no abrigo, então não tem necessidade de eu ficar carregando esse peso da água na minha mochila. Cristo, né, tem outro falso cume, e o cume do Açu é aqui. Olha que pedrinha show pra tirar uma selfie, hein? Parte da Baixada, cidade de Niterói. Vamos seguindo pela laje de pedra. Aqui é comum ter essas pedras empilhadas, a gente chama os totens, para sinalizar o caminho. Ali na frente está o Açu, eu já tô vendo a cruz ali no cume. É a primeira hora que o coração balança do pessoal, quando faz a travessia a primeira vez aqui. As nuvens vindo ali de Minas Gerais, a serra aqui de Petrópolis está mais ou menos aberta. Vamos lá, vamos continuar. Tudo que a gente já fez hoje. Ó, a gente saiu daqui do vale, passou aqui nessa crista, aqui no pé o Ajax, a Isabeloca chegando aqui nos Chapadões, e aqui logo na frente, ali talvez já dê pra ver no vídeo, a Cruz do Açu. Aqui agora também já deu pra ver as montanhas do Caxambu, a Serra da Estrela, o Cobiçado, Vândalos, Diabo, Alto da Ventania, Pedra do Inferno. Aos poucos a vista vai melhorando. Vamos lá, já estamos chegando no Açu. Bora. Primeiro ponto que dá pra ver os castelos do Açu. Só seguir em direção a eles. No cume do Açu. Já logo de cara chega nesse primeiro platôzão de pedra, ótimo para deitar, apreciar a vista aqui dos castelos de perto. A lua nasce para lá, tem dias que ela tá saindo do horizonte. Dá para ver umas barracas acampadas aqui, é um ponto de camping. Aqui sai uma trilha por cume, a cruz tá aqui atrás, é um bracinho bem curto da trilha. Aqui tem várias bifurcações que vão até os castelos, é meio um emaranhado de trilha, depois segue para a esquerda, onde vai estar o abrigo.
é o melhor lugar para ver o sol se pôr. Final da tarde, depois de colocar as coisas no abrigo, todo mundo corre para lá. E numa pedra atrás disso aqui, é o melhor lugar para ver o nascer do sol. O Cabo de Aço é o lugar preferido para o pessoal ver o nascer do sol naquela direção. Aqui já dá para ver o Faraó lá de Nova Friburgo, Três Picos, Caledônia. Aqui já é a ponta ali do sino. Não é mais utilizado. É o primeiro lugar que dá para ver aqui, ó, a pontinha do dedo de Deus, a ponta do garrafão, o abrigo ali embaixo. E aqui os castelos do Açu. De longe não parece, mas são gigantescos. Para pernoitar no Açu, você pode ficar em um dos campings, que é mais barato, ou ficar no abrigo, tendo a opção de beliche e bivac. Independente do seu lugar, você ainda pode tomar banho frio, ou até mesmo banho quente se você pagar por isso. Optando por bivac ou pelo beliche, você ainda tem direito a usar o fogareiro a gás e as panelas do próprio abrigo. Pois é, do abrigo do Açu, tem o principal camping aqui do primeiro dia, que é esse chapadão aqui. Cabem várias barracas, os guarda-parques dão uma orientação para um lugar mais bacana para você posicionar para caber todo mundo. Eles alugam barraca também, tem mais algum espaço ali. Vai caber mais algumas barracas ainda. O sol nasce por aqui assim. Nessa área aqui eu não recomendo acampar, que por ser mais baixo, desse pequeno vale aqui, dá uma diferençazinha na temperatura. Geralmente costuma ser um pouquinho mais frio. A trilha segue aqui. Vamos começar a descer o Açu para chegar no próximo morro, o Morro do Marco. A partir daqui é a trilha do segundo dia. Ela sai do Açu, passa pelo Morro do Marco, o Morro da Luva, o Elevador, o Dinossauro, Pipoca, para chegar na Pedra do Sino. Ao contrário da subida do Açu, essa parte da travessia ela é composta por várias subidas e descidas, no total dando 7 km. A gente vai passar aqui pelo Morro do Marco, chegar nesse vale. Eu já estou vendo a trilha aqui na subida do Morro da Luva. Passa por aqui assim. O Morro da Luva é o primeiro lugar bacana que tem a vista para o Garrafão, Pedra do Sino. Vamos lá, a travessia aqui para o Morro do Marco geralmente é rápida. Uns 20 minutinhos, se não tiver de mochila pesada, é o suficiente. Aqui a descida do Morro do Açu, é nesse chapadão de pedra. Tem essa vista bonita à esquerda. E o final da descida do Açu, desce aqui nessa laje de pedra. Agora o Morro do Marco. Aqui, ó, na descida do Açu, os castelos lá em cima. O Morro do Marco. Aqui é a única montanha que a trilha realmente passa exatamente no cume. O resto da travessia a trilha passa próximo. Tem braços da trilha indo até os cumes, mas a trilha principal não passa exatamente em cima. A única exceção é essa aqui, o Morro do Marco. O próximo passo é descer aqui no vale, passar a geladeira, subir aqui, pedra a Morro da Luva. Passando a trilha, o cume do Morro do Marco, a trilha sai fazendo uma leve curva para a esquerda. Até tem uma trilha falsa ali à direita que vai dar no meio desse matagal todo aqui. É bom prestar atenção para achar o caminho certo, que é bem largo. Da trilha aqui na descida do Morro do Marco. Ali nesses platôs de pedra aqui na frente, tem uma saída. Caso você já esteja pensando em fazer o mirante que tem aqui saindo à direita, eu recomendo tomar cuidado, ter pelo menos alguém que já tenha feito no grupo,
um bom GPS, um guia, porque os guarda-parques não são autorizados a fazer a manutenção de braços da trilha, Só da trilha principal. Então esse braço da trilha até lá não tem manutenção alguma, tem várias bifurcações, várias trilhas paralelas, laje de pedra, sem contar que tem alguns penhascos para lá, é realmente perigoso. É bom saber o que está fazendo, ainda mais se você for ver o sol nascer. É bom ter alguém que conheça o caminho, contratar um guia. Ponto de água no pé do Morro da Luva. Cuidado para não errar o caminho. Estou vindo daqui e a trilha é para cá, à direita do curso d'água. Aqui tem uma trilha, mas é só para pegar água lá em cima. Aqui costuma sempre ter água, mas já ouvi falar de épocas que estava seco. Depois de cruzar o rio, a subida segue por mata mais alta. Da subida do Morro da Luva, a gente sai da vegetação fechada, passa para essa vegetação mais rasteira aqui, bastante pedra, bastante limo. A trilha vai seguindo em direção norte, bem escorregadinho. Não subestime a subida do Morro da Luva, beleza, galera? É puxadinho. Pedras aqui, é um ótimo lugar para parar e fazer um lanche quando não tem vento demais. Aqui a trilha estava indo nessa direção, ela vai fazer uma curva para a direita, indo mais sentido leste. Aqui é o primeiro lugar que dá para ver muito bem esse conjunto ali do Sino ao Garrafão. Aqui é um ótimo lugar para parar, deitar, apreciar a vista. Aqui sai uma trilha por cume da Luva, a gente não chega a passar, a trilha vem por aqui. E aqui ela vai alternando, as descidas costumam ser mais para leste e as subidas dos morros mais para norte. Então a trilha vai fazendo zigue-zague, subindo, descendo, até a lateral esquerda da Pedra do Sino. Dá para ver a pontinha da cabeça de peixe, o dedo de Deus, o começo da parede do Garrafão. Esteira e laje de pedra. A gente vai chegar no fundo do vale ali, desse primeiro vale aqui, e virar um pouco à direita. Aqui já dá pra ver o fundo desse vale. A gente vem aqui num chapadão de pedra e desce do lado direito daquele riozinho. Nesse charco aqui, eu reforço bastante para você não fazer suas necessidades, porque essa é a nascente do ponto de água do final dessa descida aqui. Tem uma cachoeirinha lá, um riozinho onde a gente pega água e ele nasce aqui. Então se você faz cocô aqui, você toma o cocô lá embaixo. Vale aqui a trilha vai margeando o rio. Agora a trilha cruzou o rio, vira um pouquinho para a esquerda. A gente vai andar um pouco na margem esquerda do rio, para depois de novo atravessar ali para a direita, ali na laje de pedra, ali na frente. Com os dedinhos. Olha lá que bonito. A gente vai cruzar o rio, pegar mais um pouquinho de vegetação, depois uma baita laje de pedra ali, que é a descida. Ó, aqui já dá pra ver o rio. Ele já tem um volume de água legal, dependendo da época do ano, você já pode pegar água aqui. Hoje tá show de bola. Ó, aqui dá pra ver esse disco aqui, é o escalabrado. Aqui do lado dessa ponta é o dedo de Nossa Senhora. Aqui tô seguindo pela laje. Ali na frente já dá pra ver onde é o elevador. A trilha vem por aqui, vai contornar essa pedra aqui pela direita, assim. Aqui tem vários totens. Aqui é um ponto perigoso. Quando o tempo tá fechado, com neblina, são esses totens que vão salvar, porque você às vezes está andando na laje de pedra, você vai indo na direção errada. Então tem vários deles. Por exemplo, aqui com neblina eu já não conseguiria ver aquilo lá da frente. Então é bom
é bom estar preparado para esse tipo de situação. Vai, Andrés, explica aí. Mais íngreme, cada vez mais íngreme. É tranquilo, mas essa pedra quando fica molhada, ela fica bem lisa. Então em dias de chuva ainda tem essa dificuldade a mais. Aqui em um trecho depois ali do elevador, tem partes que até é bom ir sentar no chão, pôr a mão no chão, e engatinhando, porque é complicado. A gente vai transpor o rio, tem um corrimão de cabo de aço, tem uma ponte aqui mais pra frente de madeira, e aqui é o elevador. Até aqui são grampos na pedra, até chegar a transpor essa parte mais íngreme aqui. E o córrego. Tem gente que não gosta de pegar água daqui justamente pela trilha passar no meio, eu acho que essa água é contaminada. Eu confesso que eu vou pegar. Uma trilha pra cá, mas é errada, não vá por aqui. Desça essa laje de pedra até aqui, ó. Aqui sim tá a trilha. É um trecho um pouco escorregadio, mas dá para transpor com tranquilidade. Ali na frente a ponte. Já é legal recolher os bastões de caminhada para passar pelo elevador. Você chega nesse platôzinho, o pessoal costuma parar para se recompor, para recuperar o fôlego. Já tem uma vista bacana, começa a dar para ver a parede do garrafão. Muito bonito. Uma nuvem vindo ali, mas tudo tranquilo. Esse platô, logo após o elevador, a trilha vira para a esquerda. Vai indo aqui na direção de subir esse cume e começa a contornar pela direita. A trilha começa a ir pela mesma curva de nível, deixa de subir tanto, até transpor esse pequeno vale aqui, essa pequena greta aqui. E aí volta a subir mais naquela direção ali. Sobe reto aqui, passando aqui mais perto desse cume. Tem gente que passa aqui mais pela direita. Cuidado aqui pela direita, porque tem o penhasco. É mais seguro passar por cima e virar à direita lá em cima. Porque aqui é uma caída de pedra bem lisa. Olha aqui. A pessoa ali caminhando. Sendo essa laje de pedra, chega um trecho bem íngreme. Aqui é um pouquinho complicado, principalmente se o dia tá molhado, o grupo é de inexperiente. Tem um grampo aqui para passar a corda. Se está com um grupo, vale a pena. Esse próximo trecho eu considero o mais perigoso da travessia para se perder. Aqui vai alternando entre lajes de pedra e algumas passagens, e quando tem nevoeiro é bem fácil errar o caminho. Quando não tem, basta seguir a direção da Pedra do Sino. Chega nessa pedra aqui, que é o ponto clássico de tirar foto. Todo mundo tem uma foto parada aqui na pedra, com o sino atrás. Aqui já dá pra ver o paredão, e por mais que você ande pra beiradinha aqui, você nunca consegue ver o pé do paredão do garrafão. É realmente impressionante. Aqui a gente vê a BR-116 lá embaixo, Guapimirim, Niterói. Olha os amigos ali no mirante.
A trilha faz uma leve curva para a esquerda, até aquele ponto ali, depois vira à direita, e aí desce até aquele vale ali, onde é o Vale das Antas. Alguns passezinhos assim, só de pedra, pedra molhada, grande chance de escorregar, tem que ir tranquilinho, e ali já dá pra ver o rio, onde fica o Vale das Antas. Vale das Antas, um lugar bacana para almoçar caso o tempo feche, que esse bambuzal é mais protegido do vento e da chuva. A trilha é por aqui, mas vindo reto aqui tem um ponto de água. Esse ponto de água sempre tem água também, é um rio bem grande. Alguns descem para pegar água aqui, mas vale mais a pena vir um pouquinho mais para frente aqui, ó. 5 metros para frente tem uma descida melhor. Aqui, ó, bastante água. Aqui no Vale das Antas é obrigatório encher sua garrafa de água, tomar bastante água, porque esse aqui é o último ponto de água até o abrigo do sino. Aqui no caminho não tem outro ponto bom que dê pra pegar bastante água. Então eu recomendo tomar bastante, que agora é só lá no abrigo 4. Trecho bem escorregadio na saída do Vale das Antas. Com uma pontezinha. Aqui. Pronto. Agora é praticamente só subida. Vai ter uma pequena descida com um charco para chegar naquela vista bonita do Paredão do Sino. Antes vai ter a Pedra da Baleia. A trilha agora tem essa cara aqui, daqui pra frente. Depois do lamaçal, Aqui tem mais um ponto de água, mas eu nunca peguei água daqui. É muito lodo, aí eu não... Eu prefiro usar a água lá do Vale das Antas. Aqui a gente chega na Pedra da Baleia. Tem que tomar cuidado aqui na nomenclatura, porque tem duas Pedras da Baleia na travessia. Essa aqui, que a travessia passa exatamente por cima dela, e tem uma outra Pedra da Baleia pegando uma trilha direita do abrigo 4, depois do sino. Aqui já dá pra ver a pontinha do garrafão bem de perto. Quando tem gente lá já dá pra ver o cume. Vale das Antas aqui embaixo. Eu gosto de reparar sempre naquela pedra que parece que vai sair rolando. E aqui, como as outras montanhas, o Pipoca, a gente não passa pelo cume dele. A gente vai chegar perto, mas vai desviar pela direita. Ali onde dá pra ver muito bem o Paredão do Sino. Manutenção da trilha. Volta e meia os guarda-parques fazem. Tá muito fácil de passar aqui, tá muito bom. Ele vai chegando nas lajes de pedra, perto da parte mais alta aqui. A gente não passa pelo cume, a gente desvia ali pela direita. Chegando mais perto aqui desse lindo paredão aqui do sino. Esse monstrão aqui atrás de mim é a Pedra do Sino. Tem um penhasco enorme, o garrafão. As nuvens vindo de Minas Gerais ao Papudo ainda tá pra cima dela. Aqui, ó, dá pra ver nitidamente onde passa a trilha. Aqui esse paredão do sino tem uma parte que cedeu. E aí fez uma passagem ali, um corrimão, que é exatamente onde passa a trilha. Que tem o famoso lance do cavalinho, que todo mundo pergunta e comenta. Aqui é legal brincar de eco, ouvir as andorinhas, ou ouvir o silêncio. Direita, em direção ao vale, tem essa pedra aqui que dá para tirar uma foto muito divertida, fingindo que você está tombando ela.
Aqui a gente vem por essa laje de pedra nessa direção aqui, até chegar no vale ali. Chegamos ao primeiro lance aqui mais técnico, um lance perigoso nesse vale aqui. Esse vale tem vários nomes. Ó, a gente vem aqui pela direita, tem um grampinho aqui, ó, para passar corda. Ali rente a pedra se agarrando até cair em cima daquela pedra ali. Agora a subida do sino, que começa bem tranquilo depois da manutenção feita no final de 2017, até chegar no lance do cavalinho. Esse é o cavalinho. Primeira coisa é tirar a mochila. Tá filmando? Sim. Aqui você vem, tem que sair da fenda primeiro. Vem aqui pela direita. E aqui, ó, não parece. Mas aqui, ó, dá um apoio muito bom aqui. Essa pedra aqui é pontiaguda. Aí você abraça ela, aqui por baixo e por cima, e sobe aqui nessa ponta. Aqui também dá uma garra boa. Aí você sobe aqui. Depois subiu, ó, vai subir demais. Depois que subiu, ó, o pé aqui firma. Então eu tô apoiado aqui no braço e passa. Isso aí. Cavalinho. Depois do cavalinho ainda tem esse outro lance um pouquinho menos difícil e um terceiro com escada de ferro. Na sequência a trilha volta a ficar tranquila até a bifurcação para sair da Pedra do Sino, onde a gente sai à direita, em um curto braço da trilha subindo majoritariamente por pedra até chegar no cume do sino. Estamos chegando na Pedra do Sino. Aqui dá pra ver, ó, os três picos de Nova Friburgo, o Caledônia. Mais à esquerda, bem mais próximo, o vale aqui onde fica a cidade de Teresópolis. Aqui dá pra ver uma boa região da Baixada, Guapimirim, Garrafão ali aparecendo a pontinha da pedra, Baía de Guanabara e Niterói mais pra cima. A Coroa do Frade, que é vista aqui dos portais de Hércules, que está aqui. Essas montanhas aqui é onde é feita a travessia. Dá pra ver os castelos do Açu, lá na frente à esquerda. Aqui dá pra ver nitidamente onde passa toda a travessia, toda a parte do segundo dia. Essas montanhas ali atrás é a Serra das Araras, de Petrópolis. Caminhando mais pra beirada a gente tem essa vista. O disco à direita é o escalavrado, um pouco à frente dele o dedo de Nossa Senhora com duas pedras em cima. O dedo de Deus e os dois dedinhos bem visíveis, embora bem diferentes quando vistos do soberbo. Um pouquinho antes dele, ali pegando o sol, bem no centro da foto, as Três Marias. Se você prestar bem atenção, dá pra ver inclusive o cume da Agulha do Diabo. Chama bastante atenção também a montanha chamada Nariz do Frade, com a verruga do Frade equilibrada em cima. Olhando para o sul, olhando em direção Petrópolis, olhando em direção Nova Friburgo, os três picos de Nova Friburgo e o seio da Mulher de Pedra se destacando um pouquinho antes do lado direito. Voltando à trilha principal e continuando, depois de poucos metros você chega no Abrigo 4, onde é possível
pernoitar, tomar banho e as mesmas coisas no abrigo do Açu. A descida do Sino é uma trilha bem larga, com bastante manutenção, poucos trechos íngremes e nenhum trecho técnico. É o trecho mais longo da trilha, tendo 11 km. Tem apenas uma janela com um panorama da cidade de Teresópolis, onde é possível também ver os 3 picos de Nova Friburgo. Em algumas janelas é possível ver o Nariz do Frade e o Morro do Cruzeiro. Ao final da trilha se chega em uma barragem. Dessa barragem até a portaria ainda tem um trecho de em torno de 2 km. É uma estrada de paralelepípedo e algumas trilhas saindo à direita. Por exemplo, a trilha do Mirante do Cartão Postal, que eu recomendo fazer. A saída de Teresópolis se dá na avenida principal da cidade, onde tem facilmente ônibus e táxi para o centro, para a rodoviária de Teresópolis. Por se tratar de um parque nacional, é terminantemente proibido fazer fogueiras, abrir novas trilhas, fazer podas, retirar plantas e qualquer outra coisa que possa destruir a trilha. Também é proibido levar bebidas alcoólicas e é obrigatório trazer de volta todo o lixo que se leva. Boa caminhada e até a próxima!